em Mateus 28, de 1 a 10, para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, de 1 até o verso 10. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor, para a nossa meditação. Nós vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Leiamos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não tenhais medo. E dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Que o Senhor abençoe esta palavra, queiram assentar-se, amados. Meus irmãos, por que celebramos a Páscoa? Por que celebramos a ressurreição de Jesus? Porque tem importância. E o nosso tema hoje é este: a importância da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, como estávamos dizendo a vocês, findado o período religioso chamado Semana Santa. Às vezes nós, os crentes, até esquecemos disso, porque quase não comentamos sobre essas coisas, mas como já faz parte do calendário e tudo mais, nós acabamos nos lembrando que há esse período tradicionalmente religioso cristão chamado Semana Santa, que é a recordação, ou tem o propósito da recordação dos últimos dias do ministério de Jesus na face da terra. Nela se pretende recordar os sofrimentos de Cristo, desde a traição de Judas, como dissemos aos irmãos, até a morte de cruz, assim como a sua ressurreição de entre os mortos, a sua vitória sobre a morte. Então esta ressurreição de Cristo marca a vitória de Deus sobre a morte e nos dá também a esperança para a nossa ressurreição. Então esta vitória sobre a morte, meus irmãos, deve ser o motivo desta igreja regozijar-se, alegrar-se, pois nela repousa a razão principal da nossa fé. Na ressurreição repousa a razão principal da nossa fé, meus amados. Porque as Escrituras do Novo Testamento nos testemunham assim, como o Espírito de Deus, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como as primícias dos que dormem. O primeiro da ressurreição dos mortos, na redenção dos pecadores, Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, vai estar aí na tela.
Diz o texto: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, nos dando, meus irmãos, assim, a certeza, com sua ressurreição, do perdão dos nossos pecados e do livramento dos mesmos. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é uma das verdades fundamentais do Evangelho. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, também, no versos 1 a 8, ele demonstrou a essencialidade desta verdade como fundamento da nossa pregação, como fundamento da nossa fé. Por isso sempre nós temos que voltar às Escrituras. Nós não podemos levar as nossas vidas fora das Escrituras Sagradas. Pode haver toda a ciência, tudo o que houver, mas o caminho da nossa fé, o caminho da nossa esperança, da nossa certeza, tem que estar fundamentado nas Escrituras. Porque quando você fundamenta a sua vida nas Escrituras, você só tem vitória. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 1 a 8: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, e se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim como um abortivo. Então lá no caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu a Paulo. Ele diz: olha, apareceu por último a mim como um abortivo. Paulo não conhecia Cristo pessoalmente, não conheceu Cristo pessoalmente antes da morte do Senhor. Então a ressurreição do Senhor Jesus se reveste de grande importância para todos nós que cremos nele, pois, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo comprova a sua divindade. Comprova a divindade de Jesus. Ele não era simplesmente humano, mas ele era divino, tendo o poder de ressuscitar dentre os mortos. E nós temos a esperança da ressurreição nossa, fundamentados na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje é um dia muito feliz para nós, se compreendemos a importância desse dia para o cristão verdadeiro, para o cristão que se entrega a Jesus, que vive com Cristo e labuta na obra de Jesus por Jesus. Meus irmãos, sem dúvida alguma, a ressurreição do Senhor é uma prova de sua divindade e de sua natureza divina, e é consequentemente a comprovação de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque Jesus disse ser o Filho de Deus, e a ressurreição comprova as suas palavras, lá em João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isto o Pai me ama, diz o Senhor Jesus, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E nós bem sabemos, meus irmãos, que muitas vezes nós nos humilhamos porque não temos esta capacidade divina de Jesus. Jesus, com essa capacidade de dar a vida dele e tornar a tomá-la novamente, a trazer a vida novamente, ele era humilde, ele era alguém maravilhoso, né, que é o exemplo do ser humano em si mesmo. Mas se nós tivéssemos esse dom, seria terrível, né? O que não aconteceria se alguém soubesse: não, se eu morrer eu vou ressuscitar de novo por minha própria força, tal. Mas essa bênção da ressurreição, ela vem por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja de Jesus e você vai ser ressuscitado.
Seja de Jesus e você vai ser ressuscitado. É na humildade, na simplicidade do crente no Senhor Jesus, é que ele tem esta bênção em Cristo Jesus da sua ressurreição. Meus irmãos, e sobre este aspecto da natureza divina de Jesus, comprovada por sua ressurreição de entre os mortos, escreveu o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. A declaração de Filho de Deus é dada ao Senhor, né? E esse Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, porque Ele ressuscitou-se dentre os mortos. E foi exatamente por isso, meus amados, que mais tarde o apóstolo João, o apóstolo amado do Senhor, escreveu em sua primeira carta, capítulo 5, verso 20, e disse ali: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso Jesus tinha poder para retomar a sua vida. Ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus e a vida eterna. E isto tudo fica confirmado com a ressurreição do Senhor. Por isso é a alegria dos crentes. As nossas emoções devem ser elevadas, os nossos corações tocados, porque Deus no poder ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia. Em segundo lugar, amados, a ressurreição de Cristo demonstra a eficácia de sua morte redentora. As promessas feitas por Jesus são confirmadas na ressurreição dele. A nossa salvação é confirmada na ressurreição de Jesus. Toda a palavra do Senhor é confirmada na ressurreição dele. Não é de outra maneira. Não é de outra maneira. É na ressurreição do Senhor. Então, amados, como já vimos, o Senhor Jesus em vida declarou que Deus o Pai o amava, porque Ele doaria a sua vida para depois tornar a tomá-la. E Ele estava falando exatamente de sua capacidade divina de entregar a sua vida à morte e depois se levantar dentre os mortos pelo poder de Deus na ressurreição. Na ressurreição do seu corpo, do seu próprio corpo. Sair com vida, com o seu corpo físico, podendo ser tocado, mas agora divino, pela ressurreição dos mortos. Quando nós nos ressuscitarmos, teremos corpos semelhantes ao de Jesus, divinos também. E por sua ressurreição, ficou comprovado que sua morte foi morte expiatória para a remissão dos pecados, pois era impossível que a morte o retivesse na sepultura. Assim fica claro que o Filho de Deus sofreu e padeceu exclusivamente para rasgar a cédula da nossa dívida perante Deus. A nossa dívida de pecado, de falta, a nossa dívida pela fraqueza das nossas vidas, pelos erros que nós cometemos. Jesus morreu por isso, e ressuscitando os mortos, ficou comprovado que o pagamento foi feito. Ele pagou a nossa dívida perante Deus. O apóstolo Paulo, a escrever aos irmãos romanos para exortá-los a viverem em novidade de vida, como crentes do Senhor, ele explica